Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no texto de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. E nós estamos estudando a última sessão foi dos versículos 1 a 16, e hoje continuamos no versículo 17 ao 31. Marcos 10, 17 a 31. Uma das coisas que nas férias o Espírito Santo me levou a lembrar com muita convicção é de que quando estamos lendo a palavra incontaminada de Deus, quando lemos a palavra pelo que ela é, nos seus termos, nós estamos tendo acesso às próprias palavras que Jesus disse, não somente àqueles primeiros discípulos, mas as palavras que Jesus está dizendo pessoalmente a cada um de nós hoje. Então você deveria ler essas palavras como se de fato ele está falando com você, Então, ouça com atenção a leitura destes versículos. Versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar, irmãos? Senhor, a tua palavra poderosa diante de nós e conhecida, pois é um texto que nós aqui e ali já ouvimos, mas ela reserva tesouros inefáveis, capazes de fazer separação entre alma e espírito dentro de nós, como uma espada afiada, trazendo entendimento, dissecando nossa alma e substituindo os velhos modos de pensar, sentir e agir por novos afetos, nova esperança e uma nova forma de enxergar o mundo. É o que nós mais queremos nessa noite, Senhor. Fala conosco pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gênio da lâmpada. Nós vamos falar das crianças primeiro, né? Crianças, eu tenho um desenho para vocês. Depois eu falo de gênio da lâmpada, tá? O desenho que vocês, crianças, vão desenhar é o seguinte: 3 portas abertas, ok? 3 portas abertas. Na primeira porta você vai desenhar, porque ela está aberta, então dentro dela você vai desenhar vários presentes que você gostaria de ganhar, coisas legais. Assim, vou desenhar dentro dessa porta, tá? Na segunda porta você vai desenhar uma cruz, só uma cruz dentro dela, tá? E na terceira porta, aí você pode desenhar ou pessoas ou um planeta Terra, assim. Você pode desenhar, tá? Planeta Terra ou pessoas. Entendeu? O que é a primeira porta?
presentes. Segunda porta, a cruz. E a terceira porta, pessoas, ou o mundo, o planeta Terra, tá bom? Entenderam? O papai e mamãe vai ajudar aí. Voltemos ao gênio da lâmpada. Essas lendas que ganharam os cinemas, né? Aladim, por aí vai, Mil e Uma Noites, tantas outras lendas, especialmente ali daquele mundo árabe, ganharam sua forma de ser na pop art, na mídia. E você, todo mundo já ouviu aqui, ou alguma historinha de gênio da lâmpada, ou uma daquelas piadas de gênio da lâmpada, né? Dos 3 pedidos. Mas a gente sempre olha essa história e pensa lá no fundo, na ficção dos nossos pensamentos, da nossa cabeça, assim, rapaz, de vez em quando eu queria, tá andando no meio da rua, e tropeço num negócio, que negócio é esse no caminho? Oh, certo? E aí você esfrega aquele negócio, né? Geralmente é assim, né? Você esfrega para tirar a sujeira e ler o que está escrito, e quando você limpa, aí suja o tal do gênio da lâmpada. Gente, isso não é de verdade, mas muita gente gostaria que fosse. Você tem 3 pedidos. E aí, se você tivesse 3 pedidos, agora, o que você pediria? Pensa aí, te dou 3 segundos, um para cada pedido. O que você pediria? Né? Talvez uma mudança numa situação de emprego, né? Aquele bendito concurso que você está estudando há 49 anos e não passa, né? Paz no Oriente Médio do Brasil. Talvez, né? Talvez assim, nossa senhora, a gente podia viver dias mais tranquilos, né? Mais suaves na nave no Brasil, né? O que você pediria, né? O que é que o nosso coração tanto gostaria de pedir se um gênio da lâmpada aparecesse? Agora eu vou inverter um pouco essa pergunta e te fazer a seguinte pergunta. É seguro ficar perto de você se os seus 3 pedidos forem atendidos? Será que o que o seu coração realmente tanto almeja é bom, estável, completo? Ou será que o nosso coração é um perigo sem fim? Porque talvez pessoas pediriam coisas que iriam contra o que Deus tem para a vida delas. Talvez contra a vontade de Deus, a sua palavra. Deus, meu casamento não vai assim muito bem das pernas, não. Vamos mudar um pouquinho isso aí? Alguns talvez pediriam isso. Talvez pediria de dar um jeito para você ganhar dinheiro mais fácil. Quem sabe você ser o ganhador da Mega Sena de fim de ano, aqueles 300 milhões, sabe? Aqueles 500 milhões, não sei. Teve aí uma Mega Sena internacional aí que estava na casa dos bilhões o negócio. E aí, eu te pergunto, será que o nosso coração sabe o que quer? Será que ao ganhar todas as coisas que o nosso coração tanto almejaria com o gênio da lâmpada, por exemplo, ou se não o gênio da lâmpada que é ficção, mas se Deus, que é verdadeiro, desse todas as coisas que o seu coração tanto almeja, realmente essas coisas salvariam você? Completariam você? É interessante, meus irmãos, o texto de hoje, ele provoca a gente a pensar sobre o nosso senso de direito de ter do bom e do melhor, mas a impossibilidade dessas coisas de nos salvarem. E o que é que realmente nos salva? O que é que realmente é superior? O que é que realmente Deus pode fazer por nós que nenhum gênio da lâmpada pode fazer? Nosso texto de hoje é sobre isso. Primeiro, meus irmãos, eu quero, nessa história conhecida, explorar com vocês a ideia, presta atenção, tá? De que a nossa autopercepção é distorcida. A percepção que a gente tem sobre a nossa bondade é torta. Ok? Esse trecho dos versículos 17 até o 23 não são novos aqui em Marcos. Eles aparecem também relatados em Mateus capítulo 19, ok? Versículos 16 a 22, você vai encontrar essa história. E Lucas capítulo 18, versículos 18 a 23. De forma bem parecida, com pequenas diferenças que apenas não são contradições, mas apenas ângulos diferentes da escrita de cada autor. Mas aqui nós temos então o famoso jovem rico, não é? Aquele homem que é descrito, né, aqui no versículo 22 como alguém que tinha aí uma grande riqueza. Ele era uma espécie de homem de posição, é o que Lucas 18 diz. Talvez um governante, algum prefeito daquela região. E ele era jovem. Então, jovens, tem coisa para vocês aqui hoje. Mateus 22 diz que ele era um jovem. E ele tinha tudo, aparentemente, mas não tinha, porque parecia lhe faltar o que era mais importante. E ele chega com uma demanda para Jesus, é uma demanda de coisas eternas. Ele quer vida eterna. Você viu o que ele diz no versículo 17? Bom mestre,
É assim que ele chama Jesus. Que farei para herdar a vida eterna. E meus irmãos, certamente aqui a gente vai gastar um tempo falando sobre o que ele almeja. Mas vamos começar falando do fato de que ele chama Jesus de bom mestre. E essa é a primeira coisa que Jesus questiona no versículo 18. Olha aí. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Jesus aqui está entrando na perspectiva desse jovem, e ele responde a ele, dizendo basicamente de que ninguém deveria ser chamado de bom dessa forma, porque afinal de contas, apenas Deus é bom. Veja, meus irmãos, não vamos entrar em confusão aqui. Jesus não está dizendo que ele não era bom, tá? Ainda, não é isso que ele está falando. A Bíblia já disse para a gente lá em Marcos capítulo 1, versículo 11, que a própria voz do Pai veio no batismo de Jesus e disse: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então vocês têm que ouvir ele. Então o Pai já tinha dito para a gente que Jesus era bom o suficiente. Mas a questão é que esse jovem ainda não tinha um bom conceito do que é bom. O seu parâmetro era o parâmetro dele. Ele ainda não entendia que bom somente é Deus e que Jesus era Deus, e como ele ainda não tinha essa percepção, essa clareza, ele não tinha um bom conceito de bom. Então Jesus vai provocá-lo, Jesus vai entrar na forma de pensamento dele, e ele propõe: bom, você sabe o que a lei diz, versículo 19, sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus cita então os mandamentos 5 até o mandamento 9, lá da lei de Moisés, a segunda metade dos 10 mandamentos. Ele cita dentro dessa perspectiva que todo judeu tinha: se alguém cumpre a lei, essa pessoa é boa. E não é exatamente assim que as pessoas pensam hoje, não é? Até hoje não é. Se um cidadão é um cidadão, né? A gente tem uma expressão lá que a gente usava nos Estados Unidos, é o upstanding citizen. Ele está numa posição, ele está de queixo erguido, ele cumpre suas responsabilidades sociais, ele checa todos os pontos, está tudo certinho na vida dele, paga os impostos em dia, não joga lixo na rua. Se está tudo certinho, então ele seria capaz, nesse caso aqui, na visão dos judeus, de herdar o reino de Deus. E o jovem prontamente responde. O que ele responde aí então, meus irmãos, nesse versículo 20? Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mestre, esse problema de obedecer à lei não é um problema para mim, porque afinal de contas, mestre, aqui ó, aqui o papo é outro. Sabe aquelas crianças, você já viu, gente, pais, esforcem-se para que os nossos filhos não sejam pequenos metidinhos fariseus de plantão, tá? Mas tem, né? Nós já fizemos isso também, nós já passamos por essa ideia. O contar vantagem, lá em casa, meu amigo, eu sou a própria lei. Meus pais se ajoelham diante de mim. Assim. É basicamente o que esse rapaz está dizendo: Senhor, eu nunca tive dificuldade em cumprir exatamente cada uma das minúcias que Moisés exigia dos hebreus. Eu sou um judeu autêntico. Eu sou alguém com um altíssimo padrão de ética, padrão moral. Vocês lembram do cara na Bíblia chamado Saulo / Paulo? Vocês lembram? Ele era desses, ele era igualzinho. Quando ele vai relatar para os seus ouvintes, seus leitores da carta aos Filipenses, a situação pré-conversão dele, lembra lá em Filipenses capítulo 3? Quando Paulo está falando lá dos judaizantes, ele vira e fala assim, ó, veja, se tinha alguém que podia contar vantagem, esse alguém era eu. Eu era desse jeitinho. Inclusive ele chega a dizer lá em Filipenses capítulo 3, versículo 6, que quanto ao zelo, Paulo fora um perseguidor da igreja, e quanto à justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. E meus irmãos, é muito fácil ser irrepreensível quando o padrão é você que determina. É muito fácil você passar na prova quando a régua é a sua. Não é verdade? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente julga outras pessoas, a gente julga as situações ao nosso redor com base nas leis e réguas e medidas que nós estabelecemos para nós mesmos. E fazemos esse julgamento o tempo inteiro. E esse jovem está aqui tentando dizer para Jesus que ele está na fita. Só que o problema, meus irmãos, é que a fita não é a do jovem. A fita verdadeira era do Deus Santo. E aí Jesus fala, é mesmo? É mesmo. Então quer dizer que você está alinhado. Então, versículo 21, fitando, o amou e disse,
só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ué, se você já fez tudo, então, cereja do bolo, completa isso aí, vende tudo. E nessa hora, a coisa muda, né? O texto vai dizer para a gente no versículo 22, que ele ficou contrariado, triste, chateado com essa palavra, e ele se retirou porque ele era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, frequentemente é isso que acontece. Externamente, a gente dá um jeito da lei se adequar a nós. É o que Paulo falava, por exemplo, lá em Romanos capítulo 2, que os judeus tinham esse hábito de fazer uma adequação da lei aos seus próprios padrões. Mas a lei, meus irmãos, nunca foi sobre os nossos padrões, mas o que Deus exige de nós. Quando esse homem mostra o seu amor pelas suas propriedades, o seu amor pelas suas riquezas, a sua recusa em seguir Jesus diante desse desafio, ele está mostrando que, na verdade, ele quebrava o principal e maior de todos os mandamentos da própria lei. Meu irmão, minha irmã, o que o catecismo de Heidelberg falou para a gente hoje que é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento. A síntese da lei, toda a lei, Levítico capítulo 19, versículo 18, toda a lei apontava para essa síntese. O objetivo da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas. E qual que é mesmo o segundo maior de todos os mandamentos? Amar o próximo, como a si mesmo, como a nós mesmos, não é? Esse rapaz não conseguia fazer nem isso, e nem isso na hora de dar os seus bens aos outros. Meus irmãos, faltava a este homem o que a lei de Deus mais exigia, justiça verdadeira, de dentro para fora, não é ética para agradar gringo do lado de fora. E aí, meus irmãos, a pergunta que Jesus está lançando para mim e para você nessa noite é o seguinte: qual é a sua régua? Qual é o seu padrão pelo qual você é aceito diante dos seus próprios méritos? Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi uma história, se eu não me engano, eu posso estar enganado, essa história eu acho que eu ouvi do John Piper, mas eu não tenho certeza, então fica só com a história, ok? É a história de um jovem que, basicamente, ele era um daqueles jovens, né, que o pai e a mãe ensinaram a ele, desde criança, a fazer boas ações, ajudar a velhinha a atravessar a rua, e cada uma das vezes que ele fazia uma dessas boas ações, então a mamãe vinha com um símbolo e botava dentro de um pacotinho, que era o pacotinho de boas ações, ok? Então esse jovem começou ao longo da vida ali, da infância, a acumular. Fiz o dever de casa na hora que a mamãe falou, pacotinho de boas ações, certo? Tratei bem o amiguinho na escola, eu não meti os 2 dedos no olho dele, só um, pacotinho de boas ações, né? E por aí vai, era mais ou menos essa a ideia, né? E esse jovem, ele vira um adolescente, e ele tem, né, simbolicamente em casa o seu pacotinho de boas ações. E aí um belo dia esse jovem tira a carteira, pega o seu carro, e ele começa a dirigir de uma maneira meio deslocada, e ele atropela uma pessoa e ele mata uma pessoa. E por matar uma pessoa, então ele vai para a prisão. E lá na prisão, o juiz estipula um valor para que ele pudesse ser liberado daquela condição, era um valor alto. Então aquele jovem faz o seguinte: eu tenho esse valor, tranquilamente, mandem buscar o meu pacotinho de boas ações, porque com ele eu provarei para o juiz de que eu não pertenço a essa cadeia. Meus irmãos, o nome desse jovem na história que eu ouvi poderia ser Caim, por exemplo. Poderia ser alguém que cresceu numa família muito legal, muito bacana, papai Adão, mamãe Eva, os primeiros de toda a humanidade, tudo direitinho, tudo certo, pacotinho de boas ações. Eu trabalho a terra, eu faço coisas maravilhosas que Deus gosta, mas um dia eu fico com raiva do meu irmão e eu pego uma pedra e eu mato ele. E a pergunta é: serei eu capaz de reverter a condenação de um assassinato com meu pacotinho de boas ações? Meus irmãos, isso é só uma historinha humana. Eleva isso à enésima potência quando o assunto é Deus e a gente. Existe algo que eu e você possamos fazer de boa ação para reverter o fato de que a nossa justiça não impressiona Deus.
de que nós somos incapazes de atender o que a lei demanda de nós na nossa condição caída. Meu irmão, minha irmã, seu pacotinho de boas ações não convence nem você mesmo. Você sabe disso. A gente bota a cabeça no travesseiro várias vezes, cheio de remorso, depois de um dia longo de trabalho, que a gente fez um monte de besteira, e a gente fala assim, eu não valho nada, eu sou muito ruim. E Jesus simplesmente traz isso à tona a esse jovem. O fato de que nós temos uma autopercepção, muitas vezes distorcida, sobre a nossa própria bondade, sobre a nossa própria régua. Esse era o primeiro ponto, meus irmãos. Isso nos leva ao segundo ponto, de que isso causa uma situação de impossibilidade para que nós nos salvemos. O jovem então vai embora com raiva, chateado com Jesus e chateado consigo mesmo. E o versículo 23 então nos diz, veja aí, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meus irmãos, veja que o versículo 24 vai falar que os discípulos estranharam essas palavras de Jesus. E ainda que Marcos não explique para a gente imediatamente o porquê eles estranharam tanto, mas nós sabemos que dentro da cultura hebraica, da cultura judaica, riquezas, elas representavam para a cultura judaica uma espécie de favor de Deus. Veja, todo hebreu de verdade, todo judeu conhecia a Torá. E a Torá, no final do livro de Deuteronômio, capítulo 28, ela listava as bênçãos que Deus daria ao seu povo, caso eles fossem obedientes, e as maldições que sobreviriam ao povo, caso eles fossem desobedientes. Então, se uma pessoa, ela tinha muitas posses, muitas riquezas, muitas coisas, parecia ser um sinal de que Deus estava com ela, de que Deus estava favorecendo ela ao longo da vida. Então, as riquezas nunca foram vistas negativamente dessa forma pelos judeus, e eu sei que você sabe disso muito bem. Os judeus não têm uma visão negativa das riquezas. Mas aqui vem Jesus com uma afirmação bem frontal, bem complicada. Os que têm riquezas dificilmente entrarão no reino de Deus. E aí fica uma pergunta aqui para a gente. Então Jesus está dizendo que uma pessoa não pode ser rica? Jesus está condenando em absoluto qualquer pessoa que tenha propriedades, carros, dinheiro, investimentos e por aí vai. E alguns interpretaram assim ao longo da história, tanto que certos movimentos cristãos ao longo da história são movimentos que fizeram do voto de pobreza o seu estilo de vida, né? Você já ouviu falar de alguns de influência franciscana, por aí vai. Mas, meus irmãos, não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando que a riqueza em si, ela é pecaminosa ou condenável. O problema nunca foi a riqueza, o dinheiro, né? O problema é sempre o coração em relação àquilo. A Bíblia fala muito positivamente sobre riqueza em vários textos, tá? Vários textos. Mas ela também traz alertas sérios. Por exemplo, a gente leu hoje um texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 a 20, que associam a ideia de correr atrás da riqueza como um fim com a ideia de correr atrás do vento, com vaidades temporárias. Por exemplo, Provérbios 18, 10, ouve aí. Torre forte é o nome do Senhor, ao qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico, porém, lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Não é isso que acontece, né? O rico, ele acha que ele está dentro de uma muralha forte, né? Que ele pode botar, e aqui minha brincadeira, que ele pode botar câmeras de segurança nessa muralha, guardas na torre, e ele está seguro, porque o dinheiro lhe paga toda a segurança e toda a blindagem que o homem poderia comprar. Quando Paulo estava instruindo Timóteo, meus irmãos, no final da primeira epístola de Paulo a Timóteo, parece que havia uma situação de homens ricos na igreja que tinham dificuldade de serem piedosos, de gerir bem suas riquezas. Então, Paulo falou: Timóteo, eu vou te trazer um alerta sobre como lidar com essa galera. Vira para eles e diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6,17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança, olha só, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Está vendo? Não é a riqueza que é o problema, é o meu coração que quer servir a dois senhores, não é? Jesus falou que é difícil esse negócio, né? O que você vai acabar acontecendo se você tentar servir o Senhor e a Mamon, o Deus do dinheiro, ao mesmo tempo? Não tem como, você vai agradar um e desagradar o outro, não tem como os dois ficarem felizes. Se os dois são deuses, não tem como. Não tem como. E isso me faz lembrar, não sei se as crianças aqui são muito novinhas, né? Mas me faz lembrar do Tio Patinhas. Alguém já ouviu falar do Tio Patinhas? Não? Vocês são muito novinhas, né? Mas o Tio Patinhas era um personagem dos desenhos. E o Tio Patinhas, ele era um pato, tá? Ele era um pato. Só que o Tio Patinhas, ele tinha uma riqueza maravilhosa. E ele tinha um cofre bem grandão, crianças. E adultos, viu? Eu estou falando com vocês também, viu, adultos? Tinha um cofre bem grandão. E quem lembra do Tio Patinhas aí lembra como é que era, né? Tinha um trampolim. Quem lembra do trampolim do Tio Patinhas? Você lembra do trampolim do Tio Patinhas? Era o sonho de toda criança, né? Tem um trampolim. Depois veio o filme do Riquinho, que era mais ou menos a mesma pegada, né? Era tanto dinheiro que ele tinha um trampolim numa piscina de dinheiro, que era o próprio cofre dele. E aí ele se preparava, botava a touquinha dele e a sunguinha dele e fazia... E aí ele pulava. E ele nadava de braçada, de costas. E num dos episódios do Tio Patinhas, era uma daquelas situações, justamente, ele passou por várias dessas, que ele e os seus sobrinhos, lembra, o Guinho, Zezinho e Luizinho, acabaram sendo atacados pelos irmãos Metralha, que conseguiram roubar todo o cofre. E aí ele chega lá, e quando ele chega no seu cofre, porque ele queria tomar um banho de cofre, de piscina, não tinha mais nada. Nada, tudo foi levado. Sobraram apenas algumas poucas moedinhas rolando no chão. E aí a cena é muito icônica, meus irmãos, porque o Tio Patinha pega aquelas pouquinhas moedas e aí ele abraça elas e faz assim. Porque aquelas moedinhas eram o Deus do Tio Patinhas. E não é assim conosco, meus irmãos. Jesus, está vendo que Jesus não está discutindo sobre dinheiro nesse texto. Ainda que em alguma medida sim. Mas esse não é o grande ponto do texto. O ponto é quem está sentado no trono do meu e do seu coração. Quem é aquele ou o que é aquilo que nós fazemos? Eu preciso disso. É isso que vai me manter vivo. E é por isso que Jesus está afirmando, meus irmãos, que é terrivelmente difícil para esses que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, porque não é Deus que é o reino, que é o rei deles. Mas o dinheiro, o poder, as posses, a estabilidade financeira, a estabilidade social, a percepção que as pessoas têm. Outros temas que pertencem muito à vida adulta, o sexo, as nossas moedas de troca. Aonde está, meu irmão e minha irmã, o seu coração? Jesus foi tão radical que ele afirmou, versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os comentaristas aqui se dividem, alguns acham que talvez esse fundo de uma agulha que o camelo não poderia passar seria supostamente algum tipo de portão que havia na Judéia, e ele era muito estreito, então quando o camelo vinha com mercadorias, ele não conseguiria passar por aquele portão. Mas a gente não tem nenhuma base para afirmar isso, meus irmãos. Parece simplesmente que Jesus está fazendo uma ilustração hiperbólica. Ele está falando assim, imagina que houvesse um circo de Soleil com camelos contorcionistas. Os camelos contorcionistas do circo de Soleil de Jesus conseguem passar no fundo de uma agulha, mas um rico desse jeito aqui não passa. Meus irmãos, você já viu camelo contorcionista? Já viu? Não, né? Ninguém nunca viu um negócio desse. Mas você imagina que Jesus está falando que seria mais fácil para eles do que para uma pessoa assim? E ao constatar isso, ao começar a compreender, porque veja, os discípulos eram judeus, e eles pensavam, bom, um judeu rico provavelmente tem piedade, Deus está favorecendo ele, mas se nem o judeu rico
consegue com a sua riqueza entrar no reino de Deus, então o versículo 26 nos diz que eles constatam, olha aí, o versículo 26, então quem pode ser salvo? E meus irmãos, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta. Então quem pode ser salvo? Se alguém estudou física, bastante, lá na UNB, e se tornou um mestre em física, um doutor em física, e a NASA veio ao Brasil e convidou ele para trabalhar na NASA, para explorar os planetas, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, talvez esse possa entrar no reino de Deus, porque ele é muito inteligente, certo? Não, mas se for o caso assim, de ser um bebezinho que nasceu na família britânica inglesa, sabe, um bebezinho bem bonitinho, bem fofinho, tipo bebê rei mesmo, sabe? Se for, tiver a melhor educação, e se tornar um homem não só bonitinho com berço de ouro, mas sábio e valente e guerreiro, e for o menos corrupto de todos os reis e rainhas que a Inglaterra já teve, talvez esse homem possa entrar no reino de Deus. Não. E você pode esticar isso à enésima potência, você pode pensar na melhor pessoa que já pisou na face da terra, sem ser Jesus, e você fala, ué, mas essa pessoa não tem uma chance? Pensa em quem você quiser, a melhor pessoa que você achou, não tem. Porque o problema, meus irmãos, e Jesus está revelando isso, é que todos nós nos encontramos numa condição de corações divididos, lealdades divididas. Nossa lealdade não é puramente para com Deus, nós temos outras moedinhas de tio Patinhas por aqui, não é verdade? Outras fontes de segurança. E essa é a conclusão teológica. Então, quem pode ser salvo? E a resposta é: ninguém. Não do seu jeito. Meu irmão, você consegue entender isso? Você que está aqui hoje à noite, e eu estou fazendo essa pergunta séria porque eu conheço muita gente que cresceu em igreja e tem um falso senso de religiosidade, e ele pensa lá no fundo que ele vai para o céu porque ele cresceu na igreja, que ele vai para o céu porque ele está um pouquinho melhor do que a média. A média é malvada lá fora, eu não sou assim tão malvado. Na verdade, poxa, minhas notas em matemática não eram assim tão ruins, pastor. Na educação física, o professor até falava para mim, você leva jeito para ser o próximo Cristiano Ronaldo. Você acha que você tem algum mérito para entrar no céu de Deus? De verdade? Porque Jesus duramente está dizendo para mim e para você que nós não temos. Ninguém tem. Todos estão encerrados debaixo da régua santa de Deus. E se a régua é a régua santa de Deus, todo mundo é pecador. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E é exatamente isso que acontece conosco. Corações incapazes de salvar a si mesmo. Você pode ter todo o dinheiro, toda a conquista humana, todo o diploma que você quiser mostrar para o pessoal quando eles forem na sua casa, todos os livros que você falar, eu já li esse livro, aquele livro, conheço tal pessoa. Sabe as pessoas que acham que elas se salvam porque elas conhecem um monte de gente? Você já viu essas pessoas? É o networking. Cara, não é por nada não, eu não sou famoso, mas eu conheço muita gente, cara. Se você soubesse, eu ando com uma galera que você nem imagina, eu sou quase um maçom do bem. Tem gente que é assim. Cara, eu conheço muita gente. Eu nunca ficaria pobre, cego e nu, porque, rapaz, o presidente viria ao meu socorro. Não vai te salvar. Você não entra no céu porque você conhece muita gente. A pergunta é se você conhece a gente, a pessoa que é capaz de nos salvar. E essa é a conclusão dessa passagem, é o último ponto, é o ponto 3. A gente vai ver aí no versículo 27 a 31 que a salvação que só Deus oferta é superior a qualquer outra bênção nesta vida. A salvação que só Deus oferta é superior a qualquer outra bênção nessa vida. Meus irmãos, os discípulos estão desolados. Senhor, se isso é verdade, quem pode se salvar? Você imagina o terror no coração de Pedro ou de qualquer um deles? Senhor, quem pode? E Jesus, meus irmãos, aqui é interessante, o versículo 27, ele tem uma espécie de paralelo linguístico aqui com o versículo 21.
Porque veja, você viu no versículo 27, ele diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar. Você viu aí o início? E o que ele diz no início do versículo 21? Jesus, fitando-o, o amou e disse. Jesus olha com atenção e amor de uma certa forma, não só para o primeiro, mas para os seus próprios discípulos, porque todos estão confusos na sua forma de pensar. E ele fala: eu sei que o que é impossível para vocês é impossível, mas para Deus não é assim. E essa frase, meus irmãos, é muito importante ser dita nos seus termos. Você viu como Jesus falou? 27, versículo 27. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. O homem não pode, pelos seus méritos, colocar Deus contra a parede e falar: me coloca para dentro, Senhor. Eu mereço entrar. Mamãe falou que eu sou bonito, eu mereço entrar. Meus amigos me reconhecem como uma grande liderança do coaching, eu mereço entrar. Lá no CrossFit eu faço as barras melhores do que todo mundo, eu mereço entrar. Pega todos os seus méritos, junta todos no seu sacotinho de boas ações, pacotinho de boas ações. Está aqui, Senhor. Impossível. O seu pacotinho só vai levar você direto para o inferno. Lembra aquela vez que a gente falou? Essa ideia moderna? Siga o seu coração. Vai lá, siga o seu coração. Direto para o inferno. É onde ele vai nos levar. Com esse senso de autojustiça. Mas Deus cancela o nosso senso de autojustiça na cruz, porque Ele fala, na cruz, naquilo que Cristo haveria de fazer, alguns poucos dias depois dessas conversas com os discípulos, Jesus está dizendo, eu vou fazer algo impossível naquela cruz, eu vou fazer uma coisa tão de cabeça para baixo, tão diferente, tão impossível, porque eu vou conquistar o que vocês não podem conquistar da maneira que vocês acham que não dá para conquistar, morrendo. A morte de Jesus é em si um método impossível. Qualquer judeu que aspirava um Messias que subvertesse a relação entre Roma e os judeus, aquela opressão que acontecia, então qualquer judeu pensaria, virá um Messias que será um novo Davi, um rei, talvez um general, um militar, um conquistador e um libertador que vai nos colocar numa outra posição. Vai chegar a nossa vez. E Jesus está ensinando para eles, sim, mas é de outra forma. O meu reino não é desse mundo, a maneira como as coisas acontecem são diferentes. Os reis desse mundo, os militares desse mundo, os presidentes desse mundo, podem te dar a sensação de salvação, segundo os métodos deles, mas 4 anos de mandato, seja de um ou de outro, não salva ninguém. Só o rei do universo, que finca sua bandeira de maneira eterna nos corações, esse pode sim mudar a gente. Ele pode fazer algo impossível. Ele pode pegar o nosso sacotinho de boas ações e falar, não serve para nada. Ele joga lá longe e ele fala assim, deixa eu dar para você o que eu tenho para oferecer. Natal fora de época. O Senhor Jesus Cristo, quando entra na vida de alguém, Ele traz, meus irmãos, um saco de presentes que pertence a Ele. Ele traz o próprio mérito, a vida dEle. Alguém que viveu entre os homens sem nunca titubear para a maldade. Jamais. Nenhum dia. Você imagina você ser um discípulo e você viver ali durante 2, 3 anos com um mestre que não xinga, que não peca, que não fere, que não falta com a promessa, que ama o tempo inteiro, que perdoa o tempo inteiro, cujas palavras são verdadeiras o tempo inteiro. Ah, meus irmãos, de vez em quando eu fico me colocando ali no lugar dos discípulos falando, nossa, que coisa impossível. Não seria tão impossível para eles imaginar essa salvação, porque eles já estavam vendo o impossível diante dos olhos deles. O Deus verdadeiro, incontaminado, puro e santo, andando entre eles. Então esse Deus puro, santo e verdadeiro e impossível, faria o impossível que os profetas estavam anunciando. Jeremias 32, 17, ah, Senhor Deus, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa ou impossível. Lucas 1, 37,
Você lembra do início da história de José e Maria? O Natal a gente celebrou há poucos dias. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Que promessa era essa? De que viria um Redentor, que seu nome seria Jesus, de que ele seria o Salvador dos homens. E mais, de que por meio desse Jesus, esse novo Israel seria formado, de que Deus faria para si um povo impossível. Criminosos, marginais e pecadores, transgressores aos olhos de Deus, como nós, seriam feitos família de Deus, redimidos por Deus. Isso é impossível, meu irmão. Meu irmão, tenta pegar o seu currículo natural aí e falar assim: Jesus, me transforma em teu povo. Tenta fazer isso. Não dá. Mas não é que a gente está aqui hoje à noite? Alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. E quem é alcançado por essa impossível salvação, pelo perdão de pecados, pela ressurreição dos mortos, recebe vida eterna e abundante. Estava começando a cair a ficha na cabeça dos discípulos. Veja, Pedro, versículo 28, olha o que ele diz. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós, Senhor, tudo deixamos e te seguimos. Então olha como é que Jesus responde. Meus irmãos, olha como Jesus responde esse versículo 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Tem muita teologia nesses dois versículos, então eu caminho para o final do meu sermão, empacotando eles em pacotes menores, tá? Tem muita teologia nesses dois versículos. Mas eu quero falar de duas verdades que Jesus está ensinando aqui. Primeiro, a troca de uma oferta por outra não vai fazer a gente sair perdendo. Ninguém que tenha crido em Jesus, ninguém que tenha largado todas as suas prioridades nesse mundo, normalmente, Jesus não está, meus irmãos, convidando necessariamente para que todos nós abandonemos as nossas roupas em casa, que a gente largue tudo, nunca mais vou jogar PlayStation na minha vida, nunca mais vou, nada, vou mudar agora para um monastério. Porque muita gente tem interpretado essas palavras dessa forma. A única forma de seguir Jesus é se você largar todas as propriedades desse mundo. Não é verdade, meus irmãos, não é verdade. Não é no sentido estritamente material que Jesus está falando, ainda que alguns, sim, vão abandonar seus lares, suas famílias e vão seguir para outras missões que Deus tem. Então vai acontecer com alguns. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que no nosso coração, qualquer um que colocar Deus como prioridade máxima, em lugar das outras coisas, não será envergonhado. Sabe por quê? Porque ele já passará a receber no presente século a recompensa. E a linguagem que ele usa no versículo 30, veja, que já não receba no presente o cêntuplo de casas. Você sabe o que é o cêntuplo? É um múltiplo de quê, hein? Um cêntuplo. De 100, meu amigo. Poxa, só precisava de uma a mais, tá bom. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Ou seja, ainda vai ter perseguição para o povo de Deus. Mas Deus está dando o que para a gente? São apenas matérias, posses humanas? Não, Ele está falando de uma família espiritual. Quem segue a Jesus ganha mãe, ganha pai, ganha filho. Inclusive, o reverendo Silvio hoje falou uma coisa tão maravilhosa. Hoje pela manhã, quando ele está falando da aliança, e um dos conceitos da aliança para quem leva a sério, deveria ser pensar em ter filhos. Muito interessante isso, e eu concordo totalmente. Não fazer a opção por não ter filhos, se está ao nosso alcance. E eu vou agora um pouco além ainda do que o reverendo Silvio falou hoje de manhã. Meus irmãos, quem segue a Jesus vai fazer filhos espirituais, vai ter pais espirituais, mães espirituais. Muitos desses nem biológicos serão. De vez em quando a gente vai ter o nosso pai, nossa mãe biológico se convertendo, isso é bênção e a gente deve orar por isso. Mas Deus vai fazer uma família que extravasa as paredes dessa igreja e vai muito além.
E Jesus está falando que isso é uma boa recompensa. É uma alegre e maravilhosa recompensa. Você já vai receber no presente isso. Ninguém ficará órfão por seguir a Jesus. Ninguém ficará órfão por seguir a Jesus. Ninguém. Ninguém. Aquele que segue a Jesus, e aqui eu me lembro daquelas histórias, né, do mundo muçulmano, quando algumas famílias põem para fora os seus filhos que falam, a partir de hoje eu sou cristão. Você já ouviu essas histórias antes, não tem? E tem mesmo. Tem menino que é ameaçado de morte, menina que tem que fugir dos pais, porque o pai fala que se na hora que encontrar vai matar ela. Eu já contei algumas dessas histórias aqui, de púlpito. Mas o que a palavra está dizendo? Ninguém ficará órfão, porque a família do Senhor vai muito além das nossas relações biológicas. Nós vamos receber isso no presente. Só que Jesus agora, ele faz uma escatologia, meus irmãos. Ele brinca com a forma de pensar do judeu. O judeu sabia que o Messias, ele tinha promessas para a chegada dele e promessas para o futuro, para os judeus. E Jesus está falando, sim, no mundo por vir, a promessa de quem segue a Jesus é a vida eterna. Porque só Jesus pode dar a vida eterna, só Ele. Só Ele é capaz de nos salvar. Só Ele é capaz de reverter o problema do pecado. Só Ele pode nos dar um presente indizível, até difícil de colocar em palavras. Quem recebeu a vida eterna aqui sabe do que eu estou falando. Tenta colocar a vida eterna em palavras aí. Outro dia eu tentei, meus irmãos, eu tô besta. Eu tenho filho hoje, eu estou besta de tudo. Estou besta, eu estou chorando por qualquer... O povo não manda vídeo de gatinho para mim. Não manda. Não manda, de bebezinho, não manda. Que eu nem começo a assistir o vídeo, eu vejo a cara do GIF no vídeo, eu vou chorar. Eu estou nesse nível. Porque nesses dias eu tenho estado tão feliz com a minha própria salvação. A Bíblia manda a gente se alegrar com a nossa salvação, né? A gente tem que se alegrar com a nossa salvação. Começa a botar a vida eterna em palavras. Existe algo nesse mundo que se compara com a dádiva da vida eterna? Não tem. E ela começa agora, e ela persiste para sempre. Meus irmãos, tem muita gente que está tentando ganhar esse mundo numa espécie de, ou tentando ganhar a salvação numa espécie de porta da esperança, não é? A minha versão da porta da esperança, os mais velhos vão lembrar do quadro do Silvio Santos, da porta da esperança. A minha versão da porta da esperança é mais parecida com aquela do Sérgio Malandro. Eu não sei quem lembra. A do Sérgio Malandro era meio cruel, né? Você lembra? Tinha 3 portas, lembra? E aí o Sérgio Malandro fazia aquele suspense todo, né? E ele fala, você tem que escolher bem, hein? Você tem que escolher bem. Ó, você só pode escolher uma porta. Né? De vez em quando tinha uma versão lá que você podia escolher até 2 portas, lembra? Mas você tem que escolher bem, porque ou você pode ganhar alguma coisa, ou pode sair de lá, de trás o quê? Um monstro, lembra? Aí, programa de auditório era um gurilão assustador. O povo ficava morrendo de medo. Eu, criança, assistindo aquilo na televisão, ficava morrendo de medo. Meus irmãos, é muito terrível uma porta da esperança que você pode abrir ela e de trás pode sair um monstro. Já imaginou se o convite do Evangelho de Cristo para você fosse esse? Eu tenho uma porta da esperança que compete você abri-la. Ok? Você tem que abrir. Né? E vamos ver se vai sair alguma coisa boa de Nazaré aqui, vamos ver. Né? Já imaginou, meu irmão? Se o convite do Evangelho fosse você, pelo seu esforço, tendo que abrir uma porta da esperança que você não sabe o que tem lá atrás, e de lá saísse uma grande decepção? Graças a Deus, meus irmãos, que nesse programa de Deus, não sou eu que tenho que abrir essa porta, Ele é a porta, e lá atrás não tem monstro, meus irmãos. Lá atrás tem aquele que nos salva dos monstros. Lá atrás tem aquele que nos salva do monstro que mora aqui dentro de mim. Eu. Lá atrás tem aquele que salva do mundo monstruoso de valores caídos ao nosso redor. Lá atrás tem aquele que salva do inimigo, do monstro, Satanás. Lá atrás, meus irmãos, tem aquele que nos salva por completo, porque gênio da lâmpada nenhum pode nos dar o que ele nos dá como porta da esperança. C.S. Lewis, e com essa frase eu concluo o meu sermão, um dos maiores escritores de ficção imaginativa de todos os tempos, ele disse o seguinte: se você viver para o próximo mundo, presta atenção, se você viver para o próximo mundo,
você leva esse de lambuja. Mas se você viver apenas para este mundo, você perderá ambos. O cara era gênio mesmo, né? Quer falar de gênio, fala do C.S. Lewis, né? Se eu vivo não para o que eu posso ver, mas para aquele que invisivelmente me chama para segui-lo, dentro de um novo mundo, eu aprendo a viver nesse mundo com as recompensas e com as provisões que Ele me dá. Eu ganho os dois. Mas se você só vive para esse mundo, se você só vive para si, para os seus desejos, para os seus 3 desejos, do seu coração enganoso, você perde esse e o próximo. E não tem meio termo. A única forma, meu irmão, minha irmã, é você chegar à conclusão de que a percepção da sua bondade está quebrada. Está quebrada. Vamos resolver isso? Está quebrada. Você não pode salvar a si mesmo. Glória a Deus por isso. Porque isso abre espaço para aquele que pode fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós. A salvação que Jesus oferta para mim e para você hoje. E veja, eu quero falar com aqueles que também estão nos visitando hoje à noite. Caso você não conheça ainda o que eu estou falando. É possível que você não seja de igreja, você está aí só vendo de qual é. Um amigo meu me chamou, eu vim aqui hoje à noite para respeitar o desejo dele. Você sabia que essa oferta está sendo feita para você hoje à noite? Você sabia disso? Você sabia que você não precisa ser uma pessoa que nasceu em igreja? Você não precisa ser uma pessoa boazinha aos olhos da sociedade? Jesus era especialista em pegar os mais quebrados de todos. O cobrador de impostos, o cobrador que subiu na árvore, Pedro. E se Ele fez isso por aqueles, e fez isso por nós, Ele pode fazer isso por você também. Então, se esse é o seu caso hoje à noite, ouça a voz de Deus. Reconheça que você não vale nada, E abra o seu coração para aquele que faz coisas impossíveis, Ele pode realmente nos salvar. Que você ouça a voz dEle, fale assim, eu quero aprender, esse é o caminho, é por aí que eu quero seguir. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nele estivesse toda a nossa esperança. Ele nos dá a vida eterna e Ele tem vida em si mesmo para nos dar. Com inefáveis presentes Ele nos dá, Senhor. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Ainda que com perseguições no tempo presente, porque as coisas não são fáceis, Senhor. Mas o Senhor tem mudado a história, o Senhor tem avançado o seu reino nos corações. E quando vemos as muitas casas, as muitas igrejas fundadas desde o período apostólico, passando pelos pais da igreja, permeando toda a história da igreja, tanto no Ocidente quanto no Oriente, todos os concílios, todos os homens, mulheres que Deus levantou corajosamente para anunciar o Senhor, para viver o teu reino, nós vemos que esse projeto de casas, de irmãos e irmãs, de uma família internacional de todo povo, língua e nação, está dando certo, Senhor. Então nós o adoramos nessa noite, nós o glorificamos, porque ainda que tenhamos perseguições, aflições e adversidades do tempo presente, o mundo por vir já está transformando o tempo presente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a vida eterna, nenhum gênio de lâmpada pode dar. E o Senhor faz isso de propósito, para que a gente não tenha um coração de tio Patinhas, mas que as nossas riquezas sejam usadas generosamente a teu serviço. Os nossos recursos são teus, não são nossos. Que vivamos, Senhor, para o teu inteiro agrado, para que assim vivendo, ganhemos o próximo mundo e o mundo que vivemos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos